Eles usam a sua devoção para levantar prédios que no papel deveriam pertencer à comunidade local, mas que na prática servem para inflar o portfólio de ativos de uma multinacional sediada nos Estados Unidos. Se eu te perguntasse hoje, o que o McDonald's ele vende? Você provavelmente responderia, hambúrguer, batata frita, refrigerante, certo? Errado. Se você olhar o balanço patrimonial dessa gigante global, você vai descobrir que os lanches, eles são apenas uma fachada. Você sabia disso? O McDonald's é, na verdade, uma das maiores e mais agressivas empresas imobiliárias do mundo. Existe uma frase famosa do Harry J. Sonneborn, que foi o primeiro CEO da companhia, que ele resume tudo. Ele disse para os investidores dessa companhia: nós não estamos tecnicamente no negócio de comida, estamos no negócio imobiliário. A única razão pela qual vendemos hambúrgueres é porque eles são a maior fonte de renda para os nossos inquilinos pagarem o aluguel. Guarda bem essa informação. O hambúrguer é a isca para atrair público e manter os restaurantes funcionando. Mas o verdadeiro lucro, a verdadeira riqueza, está nas posses dos terrenos e dos prédios das esquinas mais valiosas do planeta. Agora aplica essa mesma lógica à torre de vigia. O que eles vendem? Eles vendem a esperança de um paraíso, vendem a única religião verdadeira, vendem a fé. Mas por trás dessa fachada religiosa, existe um planejamento imobiliário que faria qualquer CEO do McDonald's sentir inveja dessa companhia. A fé é o hambúrguer da organização e que atrai você, o que te mantém trabalhando e principalmente o que faz você pagar a conta do império imobiliário que não para de crescer. A grande diferença entre o McDonald's e a torre de vigia é que o McDonald's precisa investir bilhões de dólares do próprio bolso para comprar terrenos e construir lojas. A organização das Testemunhas de Jeová descobriu o santo graal do capitalismo: como construir patrimônio bilionário sem gastar um centavo de capital próprio. Pensa bem, quem deu dinheiro para comprar o terreno do Salão do Reino? Foram os irmãos locais, com moedas e notas suadas ali dos donativos. Quem carregou o tijolo, instalou a fiação, pintou as paredes? Foram os voluntários que tiraram férias do trabalho secular para servir a Jeová. No modelo de negócio da torre, a fé não é apenas uma crença. A fé é a mão de obra gratuita e o financiamento sem juros. Eles usam a sua devoção para levantar prédios que no papel deveriam pertencer à comunidade local, mas que na prática servem para inflar o portfólio de ativos de uma multinacional sediada nos Estados Unidos. O hambúrguer espiritual que você consome toda semana é o que justifica você continuar pagando e construindo o prédio de outra pessoa. Antes de nós entrarmos nos detalhes jurídicos de como eles tomaram posse desses prédios de você, eu preciso falar com o seu coração também. Eu sei que você que está me assistindo aqui agora talvez tenha calos nas mãos, talvez você se lembre com carinho daquele mutirão de construção, do lanche compartilhado com os irmãos ali, da sensação de dever cumprido ao ver o letreiro Salão do Reino das Testemunhas de Jeová sendo instalado. Eu não estou aqui para dizer que o seu amor a Deus ele foi falso. O seu sacrifício ele foi real, ele foi nobre. O problema não é o seu coração. O problema é quem está segurando as rédeas da carruagem. O que eu vou te mostrar hoje é que a sua sinceridade foi usada como estratégia de mercado. Você acreditava que estava construindo um lugar de adoração para sua vizinhança, mas a liderança lá em Warwick já estava olhando aquele terreno como um ativo que seria vendido no momento em que o mercado imobiliário da sua cidade ele valorizasse. Então respira fundo, porque o que vamos analisar agora é como a casa de Deus se tornou, por força de contrato, um produto de venda dessa diretoria. Lembra daquela assimetria de informação que a gente discutiu no último vídeo? Aquele momento em que o vendedor sabe algo que você não sabe. Pois é, em 2014 a Torre de Vigia aplicou o maior golpe de mestre da sua história administrativa. Imagina a seguinte cena: você e seus vizinhos se juntaram, compraram um terreno, pegaram os materiais, construíram ali um prédio comunitário. A escritura está no nome da Associação de Moradores Local. De repente, chega uma carta da sede mundial dizendo o seguinte: olha, parabéns pelo trabalho, agora para simplificar as coisas e mostrar a união,
vocês vão assinar esse papel transferindo a propriedade para nós. Ah, aquele dinheiro que vocês tinham guardado no banco para as reformas, lembram? Manda tudo para cá também, que a gente vai cuidar de tudo para vocês, tá bom? Isso não é força de expressão não, tá? Foi exatamente o que aconteceu com a famosa Carta de Março de 2014. Antes dessa data, muitos salões do reino pertenciam juridicamente às congregações locais. Depois dessa manobra, a organização centralizou a propriedade de milhares de prédios ao redor do mundo. Eles não precisaram gastar um centavo sequer em corretagem ou compra. Eles simplesmente usaram a autoridade religiosa para pedir que os donos legítimos entregassem as chaves do patrimônio que construíram com suor e lágrimas também. No mundo dos negócios, isso seria uma incorporação hostil. Em Betel, eles chamam de ajuste teocrático. Agora imagina que o McDonald's da nossa analogia fizesse o seguinte: depois que os voluntários construíram a loja de graça, a sede diz: obrigado aí pelo prédio, agora vocês precisam nos enviar uma resolução prometendo pagar um valor fixo todo mês para o resto da vida de vocês. Nas congregações, o golpe foi idêntico. Eles eliminaram as dívidas dos empréstimos da construção, o que parecia uma bênção. Em troca, eles exigiram que cada congregação fizesse uma resolução votada para enviar um donativo mensal fixo para a organização. E detalhe, isso seria para sempre. Se o salão já estava pago, não importa. Você passou a pagar um aluguel para morar na casa que você mesmo construiu. Eles então ganharam a propriedade do imóvel e uma renda mensal garantida dos inquilinos que acreditam que estão apenas fazendo uma oferta voluntária a Deus. Aqui que entra a ironia cruel. Pensa bem, quando uma empresa decide vender um imóvel, ela contrata uma imobiliária. Mas a torre de vigia, os próprios donos originais trabalham de graça para vender o que foi tirado deles. Pensa na cena, o ancião local que carregou bloco para levantar aquele salão, agora recebe a ordem de limpá-lo, de pintá-lo, atender compradores interessados, porque Betel decidiu vender o prédio. Um prédio que ele ficou ali por anos e que daqui a pouco ele vai ser vendido e que provavelmente ele já está frequentando as reuniões em um local muito mais longe do que o local onde ele mesmo construiu. O irmão está ali valorizando o imóvel para que a organização consiga um preço melhor. E quando a venda ela é fechada por milhões de reais às vezes, o lucro não volta para a congregação, voa direto para as contas centrais. O irmão volta para casa com as mãos vazias e na semana seguinte ele viaja ali, às vezes 30 quilômetros para se reunir em outra cidade, porque o salão dele virou um supermercado, uma academia, ou pior ainda, se tornou um prédio de outra denominação religiosa. Hoje em dia a organização está vendo que esse negócio ele é rentoso para ela. O que ela está fazendo então? Com esse patrimônio enorme que ela já possui, que inflou muito depois de ter vendido salões ao redor do mundo, que não saiu do bolso dela, ela está comprando terrenos em lugares pouco valorizados, só que com grande chance de valorização depois que eles fazem ali uma busca minuciosa na região. E olha, eu falo isso com propriedade porque eu já liderei pesquisas de compra de salões do reino, de salões de assembleias, quando eu era do departamento do LDC em Betel, que é um termo em inglês que significa Departamento Local de Projeto e Construção, que cuida de todos os salões do reino e salões de assembleias ao redor do país, tanto vendas, como compras, como reformas ou construções. É feito um estudo de anos em cada lugar para ver se ele vai valorizar o terreno com o tempo. E existe um departamento dentro do LDC em Betel, juntamente com voluntários externos ao redor do Brasil, que eles fazem isso. Eles buscam terrenos com grande chance de valorização futura. E em segundo lugar, é se o lugar será bom para os irmãos da congregação que estão precisando de um salão novo. É apenas um ramo empresarial que está focado nos ganhos patrimoniais e não no bem-estar dos seus membros. A empresa primeiro, religião depois. Esse é o lema lá dentro. E por que agora também os projetos de construção estão todos mudados, estilo futurista? Eu participei desses projetos pilotos quando ainda estavam na planta. Os 2 primeiros projetos pilotos no Brasil foram construídos em Brasília e no Espírito Santo. E eu participei de diversas reuniões para ver como que esses projetos poderiam ser viáveis para uma venda futura. Tudo ele foi pensado nisso. Manutenção, local de construção, estacionamento, sistema de iluminação, simplesmente tudo. E o real motivo deles construírem salões do reino dessa forma tão diferente hoje em dia é sempre visando uma venda futura.
Por isso que nesses novos projetos de salões há um escritório, há uma sala de reuniões, 3 banheiros, às vezes 4. Mas uma das maiores questões que mexeram muito comigo quando eu ainda estava lá dentro foi quando decidiram falar nas tribunas dos salões sobre os novos modelos de construções. Para as pessoas na congregação, é sempre o discurso que esses salões foram planejados de forma visando o bem-estar dos irmãos. Claro que não deixa de ser para isso também, mas para quem está na frente dos projetos em Betel, não era falado isso. Mas como que ele poderia facilmente se transformar em escritórios, academia e até outra igreja? É triste saber disso, mas é o que hoje em dia é sempre pensado quando vai fazer qualquer algo novo dentro dessa organização. Lembra que no vídeo passado a gente falou sobre o projeto de Ramapo e a transição para um conteúdo visual? Isso exige um capital absurdo, não é? E de onde que vem todo esse dinheiro? De um inventário global. A liderança não olha para o seu salão como um lugar de memórias, mas como um ponto no mapa de calor imobiliário. Eles cruzam 2 dados, a valorização do terreno e a queda do número de publicadores. Aqueles 70% de jovens que estão indo embora, sabe? Se o terreno valorizou e a congregação estagnou, o salão entra na lista negra. Eles fundam congregações não porque a obra cresceu, mas porque fundir 2 grupos libera um prédio para ser liquidado. É uma estratégia de fluxo de caixa para pagar investimentos e as indenizações bilionárias de processos judiciais que eles estão sofrendo ao redor do mundo inteiro. Eles vendem isso usando a palavra simplificação. Dizem que Jeová deseja uma vida simples, mas repare só, enquanto pedem para você simplificar, abrir mão do seu salão, eles constroem sedes luxuosas e centros de vídeo com o seu dinheiro. Essa daí é a maior redistribuição de riqueza religiosa da história. O dinheiro sai do suor do irmão humilde na periferia e sobe para o topo da pirâmide em Nova York. Vamos lembrar daquele CEO do McDonald's? O negócio é o imóvel. Na torre de vigia, eles usam a culpa e o medo para garantir que você continue sendo o operário desse império. Quando você olhar para o seu salão do reino hoje, veja além das cadeiras. Veja o dinheiro da sua família, o seu trabalho gratuito. Judicialmente, você não é o dono de nada ali. Se o Walmart quiser vender amanhã para virar um estacionamento, eles vão fazer isso. Eu sei que você pode se sentir irado, mas ouça isso que eu estou te falando. O seu desejo de servir a Deus era real. O erro não foi ser você generoso. O erro foi de uma estrutura que usou a sua fé como estratégia imobiliária. O verdadeiro templo é a sua consciência. E dessa, a torre não tem escritura nenhuma. Eles podem ter o terreno, mas eles não podem ter a sua capacidade de enxergar a verdade. Muito obrigado por você me acompanhar aí nessa investigação. Se você abrir os olhos, não guarde isso só para você. Curta, se inscreva aqui no canal Betelito Oficial, compartilha com aquele irmão que também suou a camisa em construções. Deixa aqui nos comentários se algum salão da sua região já virou algum comércio, para onde que os irmãos eles foram. Vamos expor esse inventário juntos. Se você quiser continuar suas investigações, clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela agora e adquira ainda mais conhecimento sobre essa organização. Eu sou o Marcelo, aqui do canal Betelito Oficial, e sempre se lembre, a verdade não precisa de transferência de propriedade. A verdade, ela liberta. Até o próximo vídeo.